Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Anjos da Esperança Empreendedores. Uma pergunta: você entende o propósito da missão e o papel transformador de ser um anjo da esperança? Nós vamos te contar tudo como se envolver nesse projeto. Também nós teremos um espaço dedicado às novidades da Novo Tempo. Legal, né? No papo com o diretor, nós vamos tirar uma dúvida comum. Eu posso usar o meu dízimo como doação para o Anjo da Esperança? O pastor Antônio Tostes, ele vai nos responder. E para te contar uma história especial, uma história de esperança, nós vamos conhecer a Michele, uma nutricionista, empreendedora, missionária, que investe no reino com a sua família. Desde a barriguinha, né, ela tem ali a sua filhinha como anjinho da esperança. No Momento Sebrae, você é convidado a entender mais sobre as ferramentas do negócio e como colocar a realidade para você poder empreender. E ainda hoje nós vamos refletir sobre sonhos. Você tem sonhado grande ou pequeno? Deus realmente se importa com o que a gente deseja? Nós vamos direto para a Bíblia para entender como a gente tem a visão de Deus, como colocar no papel, como empreender com o Senhor, como tirar a nossa ansiedade e buscar em Deus força para prosseguir. Tudo isso e muito mais no Anjos da Esperança Empreendedores. Amém. Deus seja louvado por mais um programa, a Ele toda a honra e toda a glória. É o Anjos da Esperança Empreendedores. Me chamo Cris Magalhães, uma honra estar com você. Tenho o privilégio de ser o gerente do projeto Anjos da Esperança. Então, coração aberto. Esse programa aqui, todos os domingos, convide os amigos, né? Das 11 ao meio-dia, você tem ele inédito, você tem reprises às 9h30 da noite, você acompanha também. Então, é uma honra estar com você. Mas, Cris, eu posso acompanhar as edições anteriores onde? No nosso NT Play, ntplay.com, ou no YouTube do Anjos. Você vai encontrar esse programa, que aqui não é encontro para ver bolsa de valores, só negócios, isso aqui é para quem empreende no reino. São vidas transformadas, empresários que têm histórias lindas de como ajudar a obra a avançar, vidas transformadas, dicas especiais. É um programa para falar de quem empreende na obra do Senhor. Então, tem sido uma honra estar aqui todos os domingos, acompanhando junto com você histórias, notícias. E por falar em notícias, a gente tem logo no início do programa um quadro Anjos 360, que ele dá uma visão geral para você entender as novidades daquela semana, os projetos. Isso é muito bacana. Quem é que está vindo aí, você sabe? Você que já está acompanhando, isso mesmo, a Gabi. Então agora está começando um Anjos 360. Muito bem, vamos chamar aqui a Gabi. Gabi, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Anjos Empreendedores. Prazer estar aqui para encerrar esse mês com muita gratidão, né, Cris? Olá também para você que está nos acompanhando aí de casa. Cris, agosto foi um mês muito especial para Novo Tempo e para nós aqui do Anjos da Esperança, Anjos Empreendedores. Motivos para celebrar esse mês não faltam, apesar que eu sou suspeita para falar de agosto, né? Eu também sou suspeita. Porque eu completo mais um ano de vida. Agora eu tenho o José, que veio te acompanhar, nasceu dia 5 de agosto. Você faz aniversário que dia, Gabi? Eu fiz dia 14. Dia 14, tá aí, né? Mas a Gabi ainda novinha, tem muitos aniversários para poder compor, né? E esse agosto veio aqui para motivar os nossos telespectadores, os nossos internautas, os nossos ouvintes, porque está nascendo mais um programa. E a gente sabe que o Brasil aqui é o foco das doenças mentais, né? A gente está vendo aí muitas pessoas presas ao próprio cérebro e essas pessoas batem na nossa porta, né, Gabi? E nós, como cristãos, nós temos que dar uma resposta, né? A gente viu aí, a gente vai ver aí no programa de hoje uma nutricionista mesmo, cuidando do corpo das pessoas e tudo mais. E a Novo Tempo tem esse trabalho, vários programas, várias frentes, então a gente tem muito o que comemorar, né? Com certeza. Para você que está nos acompanhando, eu quero já começar agradecendo pela sua doação. Você que é anjo empreendedor e doa regularmente para Novo Tempo, nós ficamos muito gratos por isso. Afinal de contas, se hoje o Anjos Empreendedores está aqui no ar, é graças à sua doação. Mas nós também precisamos colocar mais um novo conteúdo aí no ar. O mês de setembro também promete ter muitas novidades e para isso nós pedimos que você continue fazendo essa doação. Se você pode doar um pouquinho mais ainda hoje, que é o último dia da nossa campanha especial, aproveita essa oportunidade. Aliás, Cris, tivemos uma outra novidade aqui no mês de agosto no Anjos, que foi a plástica nova do Anjos da Esperança. Verdade, né? Olha, para você que está em casa, você viu uma abertura nova, um jingle. Daqui a pouquinho você vai poder cantar com a gente, né? O nosso diretor aqui, o Jota, vai promover uma campanha para você começar a cantar e aparecer na abertura desse programa, né?
uma plástica nova porque, né, se você quiser cantar, você vai ver que vai ser muito bacana. Eu não consigo nem falar hoje, o Jota está pedindo para cantar aqui hoje, mas eu estou com uma vozinha um pouquinho prejudicada, mas amo esse jingle e você ouve... Está disponível no YouTube, inclusive você pode... Né? Já pode ir lá para poder ouvir. Tem gente até pedindo esse VT, essa abertura, sim, no nosso atendimento aqui, mas que legal. Mas o GC novo, na parte ali que o Brasil tem a cara da esperança, a gente trouxe inclusive um layout, porque o nosso povo brasileiro, eu acho que tem uns 5, 6 países aqui dentro, né? Cada um com um rostinho, um sotaque diferente, mas todos com o sotaque da esperança, porque são anjos, são pessoas que empreendem no exército do Senhor, viu, Gabi? Uma bênção você ter falado da plástica, né? É verdade. Bom, Cris, e nós temos agora o objetivo de lançar esse novo programa, manter esse programa da doutora Rosana, ele já está sendo produzido há algum tempo, mas para que a equipe possa continuar trabalhando, trazendo novos materiais, vão ter alguns quadros. Claro que eu não vou poder falar tudo agora, eu vou trazer essa novidade aí numa outra oportunidade aqui no Anjos Empreendedores, mas muita coisa boa está vindo por aí. A Novo Tempo ela já produz diariamente muitos conteúdos voltados aí à mente, né, para que saúde a pessoa mental, tenha saúde mental, mas agora a gente vai trazer um programa com a doutora Rosana Alves, que é uma das maiores neurocientistas do mundo. Aqui atrás, inclusive, está passando algumas imagens. Ela realmente tem muito conhecimento para trazer aqui para a gente, para quem está nos acompanhando, e com certeza vai fazer a diferença. Mas para manter esse programa não é tão simples, então por isso que a gente pede mais uma vez que todos os nossos anjos colaborem para continuar mantendo todo esse conteúdo da Novo Tempo no ar. Queridos, você que está aí, tem a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Queridos, isso aqui é uma oportunidade única. A doutora Rosana, ela é uma pesquisadora, neurocientista, PhD na área e olha, ela é cristã. Olha que bacana. Ela tem no coração dela a palavra do Senhor. E ela vai ter um consultório gratuito. As pessoas estão desesperadas batendo aqui na porta da Novo Tempo, pedindo ajuda porque não conhece a própria mente, não tem contato com o psicólogo, ainda mais com a neurocientista. E que bacana que Deus tocou no coração dela, vai estar conosco toda semana. A gente vai ter que manter uma equipe no ar, produtores, a gente vai viajar ao Brasil para poder gravar e também os nossos guias de estudo que ela vai oferecer relacionados à mente. As pessoas vão pedir e não vão pagar nada. Essas pessoas às vezes não têm condições e vão receber graças à sua ajuda. Faça uma doação especial. Gabi, que momento especial poder engajar os nossos doadores, né? Realmente entender como a mente funciona não é algo tão simples, né, Cris? Nós vamos conferir um vídeo agora, um pouquinho do que vem por aí no programa da doutora Rosana Alves. Todos os dias, milhões de brasileiros sofrem em silêncio, experimentando sentimentos que não entendem, revivendo traumas emocionais que parecem não cicatrizar. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil como você nunca viu antes. Afinal, mente e espiritualidade podem sim andar de mãos dadas. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. E tem mais! Você também vai nos ajudar a ampliar a distribuição das nossas revistas sobre saúde mental. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Provavelmente você que está nos acompanhando sofre de ansiedade ou conhece alguém que tem esse problema ou algum trauma, também algum vício. Você provavelmente também conhece, né, Cris? Infelizmente é uma situação recorrente que nós temos observado na sociedade. Verdade, queridos. Infelizmente, o nosso país está no ranking, né, da saúde mental. É o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a gente já tem programas nesse sentido. Agora tem pessoas que têm traumas, tem pessoas que não entendem como funciona esse vício em dopamina, crianças presas em telas, pessoas que não conseguem dormir. E uma cientista cristã, para explicar isso de graça na TV Novo Tempo e mandar estudo bíblico de graça, vai ser uma luz, com certeza, de Deus para isso, né? Então, estamos muito gratos. Gabi, quando você vem aqui, a gente fica muito feliz porque a gente acaba apalpando as metas, né? A gente acaba sentindo que elas ficam mais palpáveis. Esse programa está quase chegando, né? Curiosamente é o nome, está quase. Obrigado por trazer esse pedacinho de esperança. A gente vê tanta notícia ruim, então você vem mostrar aqui os resultados de empreender no reino com os nossos anjos da esperança. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, Cris. Muito bem, semana que vem estamos de volta. Então você de casa aí, fica com o coração aberto. Esse programa vai sair e você vai ajudar a fazer a diferença, com certeza. Agora, querido,
Você de casa, no início, você falou, Cris, vai ter o papo com o diretor, com o pastor Toninho, que é o diretor-geral da Rede Novo Tempo? Vai. E você colocou algo que até me colocou em dúvida. Será que eu posso pegar o meu dízimo e entregar para Novo Tempo? Você de casa, o que você acha? Vamos fazer o seguinte, nada como o diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Toninho, para responder essa pergunta. Começa agora, Papo com o Diretor. Esse é o quadro Papo com o Diretor, onde a gente tira as suas dúvidas. Você que é um anjo da esperança, você quer saber por que a Novo Tempo recebe ou não o seu dízimo? Você tem essa curiosidade? Eu não vou responder não, eu estou aqui com o diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes. Posso devolver? O doador pode devolver, pastor, o dízimo para o projeto Anjos da Esperança? Primeiramente, eu quero parabenizar a pessoa que fez a pergunta sobre a devolução do dízimo, porque é um dos mais lindos ensinamentos bíblicos, é a questão do dízimo. Eu só quero lembrar que devolver o dízimo é como obrigação. Por quê? Porque o dízimo não nos pertence. Pertence a Deus e Ele pediu de volta. Lembre-se que o ato de dizimar é um ato de obediência, devolver ao dono aquilo que pertence. Mas é um ato que é acompanhado da bênção de Deus, porque quando a gente devolve o dízimo é como se a gente estivesse dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu sócio, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. E quando a gente é obediente a Deus, a Bíblia diz, se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que eu lhe darei muitas bênçãos. Você não vai dizimar para receber as bênçãos, mas você vai dizimar porque você já foi abençoado por Deus. Porque você quer que a bênção de Deus esteja ao seu lado. Nós somos adventistas do sétimo dia. E como adventistas do sétimo dia, nós devolvemos o nosso dízimo na igreja adventista. Eu faço isso e o Jota faz isso na igreja dele também. Todos que estão aqui nos acompanhando nessas gravações, nós fazemos isso. Devolvemos o dízimo na igreja adventista do sétimo dia. Agora, se você não tem igreja nenhuma e você ainda não procurou uma igreja adventista, e você quer entregar o dízimo para a pregação do Evangelho, a Novo Tempo irá receber sim. Mas se você tem a sua igreja, você é um adventista do sétimo dia, lá que você deve levar o seu dízimo, as suas doações também, mas em particular o seu dízimo, ele deve ser devolvido na sua igreja local. Mas se você não tem igreja, você pode entrar em contato conosco e nós podemos lhe passar também o endereço de uma igreja adventista do sétimo dia. O dízimo deve ser usado para a pregação do Evangelho. Portanto, quando você devolve o seu dízimo, você estará contribuindo para a pregação do Evangelho. Você quer encontrar uma igreja? Então acesse o site encontreumaigreja.com. Eu tenho certeza que aí na sua cidade ou na sua região haverá uma igreja perto da sua casa. Faça parte da família Novo Tempo. Você quer mandar uma pergunta para nós? Está com curiosidade? Tem uma perguntinha separada do pastor Antônio Tostes? Então você vai mandar para o nosso WhatsApp ou o nosso e-mail que eu vou falar para você. Anota aí, 12 é o nosso código de área, 981740057 ou mande também para o nosso e-mail que é programa.anjos@novotempo.com. Até a próxima semana. Esse foi o nosso Papo com o Diretor. Obrigado, viu, pastor Toninho, que sempre está à disposição para tirar as nossas dúvidas. Tem alguma dúvida? Entre em contato conosco, a nossa produção, que de repente a sua dúvida pode ir para o Papo com o Diretor. A gente seleciona as melhores perguntas no nosso atendimento para esclarecer. Certinho? Cris, o programa só está começando. Eu fiquei sabendo que tem uma história de uma empreendedora, missionária, de uma nutricionista que teve uma história muito bacana. Inclusive a filha é anjinho da esperança. Tem uma questão até de insegurança envolvida, mas hoje a mulher empreende. Eu quero poder entender um pouquinho de onde ela pegou forças para poder criar esse empenho total. Agora está desfrutando de um empreendimento, salvando vidas. Vamos fazer o seguinte, a gente conta essa história depois do intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua conexão aí, você que acompanha pela internet. E aqui um agradecimento a você que é um Anjo da Esperança. Você que é um Anjo da Esperança empreendedor, muito obrigado por apoiar essa causa que não é de uma rede de comunicação qualquer. Não temos aqui intervalos comerciais, patrocinadores. Estamos aqui empreendendo para o reino de Deus.
para frutos que talvez a gente não vai ver aqui nessa terra e não vai ter nem noção, porque quem faz a obra é o Senhor e é Ele que nos chama. Então esse programa está no ar, essa cadeira está aqui, esse cenário foi construído assim como todos os programas da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, as ações da web, a nossa primeira missionária, né, a nossa instrutora bíblica virtual, que é a Esperança, que manda mais de 200 mil mensagens por dia, estuda mais de 8 mil pessoas por dia, graças a você que doa. E é claro, se torne um anjo da esperança empreendedor. Entre em contato conosco, manda a senhora, quero me tornar um anjo empreendedor. Nosso WhatsApp é o 12981766630. E agora, é claro, nós teremos aí uma história especial, né, de uma empreendedora. A nossa convidada de hoje tem uma história marcada por decisões corajosas, de fé, muito cuidado com a vida. A Michele, ela deixou a rotina hospitalar para seguir um novo chamado. Ajudar famílias, desde a fertilização até o pós-parto. Que legal, né? Agora, há pouco eu tive o José, né? Sei o quanto isso é importante. Tudo isso por meio da nutrição. Inspirada pela fé e apoiada pela família, ela superou os desafios na gestação, transformou a sua experiência em missão. Que coisa linda, né? E o mais bonito, essa missão começou ainda com a filha, a Clarice. Tive agora o prazer de conhecer, mas conheceu lá na barriguinha, lá no ventre. Agora, Cris, eu quero conhecer essa história. Essa história continua. Fica com a gente, porque a Michele está aqui para contar para a gente. Michele, seja bem-vinda aqui. Que bênção estar com você aqui, Michele. Coisa boa. Mãozinha gelada, mas o coração quente. Isso. Que bom. Então você tem essa missão com a nutrição. Eu vi aqui um pouco da sua história. Vi o seu sorriso presente na sua filhinha que estava aqui nos corredores da Novo Tempo. Obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Que bom. Vamos sentar então, por favor. Tenha bondade. E eu quero até chamar você de casa aí, ó. Quer contar a sua história? Quer contar a sua história aqui também no nosso programa? Então ela entra em contato com a nossa produção. Cris, eu sou um anjo da esperança empreendedor. Está aqui o WhatsApp da produção, logo abaixo, tá? 12981740057. Está aqui, ó. Cris, eu quero contar minha história, eu quero dar um pulo aí na Novo Tempo, conhecer a Novo Tempo. Eu quero que a equipe da TV Novo Tempo venha aqui na minha cidade. Eu sou um anjo da esperança empreendedor, tenho uma história de vida transformada, em busca da verdade. Então hoje a gente vai dar um pulinho aqui na questão da Michele, né? A Michele, você atuou por 14 anos, né? Em vários contextos aí, né? Trabalhou essa questão da enfermagem. Mas o que levou você a fazer uma transição na sua carreira? Conta um pouquinho, porque você tem uma ligação muito forte com a saúde, né? Sim, eu sempre gostei muito de cuidar do próximo. Então, eu atuei por 14 anos como técnica de enfermagem. Trabalhei em locais que não tinham essa questão do sábado. Mas eu cheguei aí para um hospital no qual eu trabalhei por 8 anos e 6 meses e lá eu tomei a decisão de que eu precisava mudar de área, porque eu tinha muita dificuldade com relação ao sábado, de estar lá. Às vezes eu não conseguia trocar o plantão, era muito difícil, eu tinha que às vezes deixar de ir para o culto para estar lá, né, para servir o próximo, mas não era isso que eu queria muito transformar a minha vida. E eu também lidava muito com doença, né? Então eu queria lidar com saúde, cuidar, preparar, prevenir, né? Preparar o corpo para prevenção de doenças. E foi onde eu decidi fazer a nutrição. E aí eu mudei realmente de vida. E hoje eu cuido da parte primária, né? Antes eu cuidava mais da doença, hoje eu cuido da prevenção. Muito legal. Então tá aí, você estava lá, teve um contexto da sua fé, a visão que você tinha de vida também em relação ao sábado. E ali você, dentro da área da saúde, você se achou em outro contexto. Olha, eu gostaria de estar um pouquinho antes, tá na nutrição. Mas você conta também aqui pra gente que dentro da área da nutrição você foi lá, né, buscar conhecimento, estudar e tal, mas você tinha uma certa insegurança também, né? E aí teve até uma questão de uma música, a parte espiritual dando apoio para você, porque o teu ministério é um ministério tão rico, é um ministério tão especial, que Deus valoriza tanto biblicamente, né? Que é a parte do corpo, a saúde. Conta pra gente um pouquinho dessa insegurança e como Deus pegou a tua mão e disse assim, olha, Michele, fica tranquila, eu estou com você. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que isso é muito bacana, porque tem muita gente que olha para você e fala assim, não, Michele, essa é a mulher poderosa, né? Essa mulher firme e tal, mas a construção com Deus é que nos dá esse suporte. Conta pra gente. Bom, assim que eu me formei, passou um tempo, veio a pandemia e eu pedi demissão do meu trabalho, mudei de cidade, porque até então morava em São Paulo, fui para Atibaia
E lá eu comecei a estudar, a entender mais. Eu tinha passado por alguns problemas na gestação, então assim, eu queria fazer diferente. Eu falei, eu quero seguir nutrição materno-infantil. Eu quero fazer as gestações diferentes, mais saudáveis, né, das minhas pacientes. Eu comecei a estudar e aí eu fui convidada por uma clínica para realizar os atendimentos lá. Só que eu estava muito apreensiva, porque era algo diferente. Eu nunca tinha estado somente eu e o paciente, né? E aí, porque a gente sempre tinha uma enfermeira, né, ali intermediando, né, um médico também, mas não, era eu e o paciente. Isso para mim ia ser muito diferente. Eu estava muito apreensiva. Mas eu orei muito a Deus antes de sair de casa. E no carro, Deus falou comigo, né? Quando eu fui colocar uma música, a plataforma já tinha vencido lá o tempo, né? Eu não tinha vencido. E aí acabou que a música não ia rodar inteira, só que a música rodou inteira. E começou uma música que não era a que eu ia colocar. E essa música falava muito sobre isso, que a gente deve seguir os nossos sonhos, sair do chão, os sonhos precisam sair do papel. Abra a janela do seu coração, nas asas da fé você toca o céu. E aí eu fui dirigindo, eu fui chorando até chegar na clínica, agradecendo a Deus, porque ali, naquele momento, eu tive certeza de que era Deus que estava conduzindo tudo e de que ia dar certo. Que bênção! A canção do pastor Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Um abraço, pastor Fernando Iglesias. Que presente, pastor. De várias formas, né? Pregador, tem esposa, os filhos na obra. E uma canção sendo usada por Deus, né? Que benção. Então, assim, olha, eu quero fazer um apelo a você que está em casa, talvez acompanhando o programa de hoje, né? Você vê uma mulher aqui, né? Bem forte, com a filha, né? Bem resolvida aqui. Mas você vê que eu já tenho as minhas frustrações, todo mundo tem os seus bastidores com Deus. E quem se vê forte é porque de joelhos abraçou o Senhor. Aí vem a nossa fortaleza, aí vem o nosso sorriso. Não quer dizer que paz tem a ver com o silêncio. Tem a ver com o Senhor da paz, que é Jesus, né? Sim. Agora, falando de empreender, olha só, né? Você vê de alguém que estava lá com seus conflitos no hospital, se achando na área da saúde, buscando conhecimento na nutrição, os seus desafios, sentindo Deus pegando a tua mão, falando ao teu coração, vai, porque Deus está te usando como uma ferramenta, né, ativa, né, para ajudar famílias. Aí, de repente, você decide empreender. Hoje você tem uma história tão bonita, né? Carregando tanto conhecimento ao longo da história, que você participa desde a fertilização até o pós-parto. Conta um pouquinho pra gente dessa visão que Deus deu pro teu coração de empreender. Daquela música, né? Sai do chão, coloca no papel e ora com Deus. Conta um pouquinho pra gente, Michele. Bom, no ano passado, eu e meu esposo decidimos, né? Meu esposo me apoia em muita coisa, Agradeço muito a Deus por isso, pela ajuda toda que Ele me dá. E nós decidimos que eu ia abrir meu consultório, era um sonho que eu tinha, né? E eu tenho certeza que Deus conduziu todas as coisas. Hoje eu tenho esse consultório próprio, num prédio também especial da cidade, né? Onde tem os consultórios médicos, os melhores consultórios médicos. Eu estou ali, agradeço muito a Deus por isso. Deus tem provido tudo, de todas as maneiras. Deus tem cuidado. Em cada detalhe eu sinto Deus na minha vida. E olha só, falando em cuidado, Deus te deu uma princesa linda, que a gente viu o sorriso dela, que é a Clarice. E a Clarice, ela já é uma missionária desde o ventre. É uma empresária mirim, cheia de iniciativa, né? Como você vê essa veia empreendedora dela tão cedo, assim como ela ser um anjinho da esperança? Já revelei, né? Ela já é um anjinho da esperança, você estava me contando os detalhes, né? De que você estava recebendo os materiais, as revistinhas na sua casa, né? Antes dela nascer, né? Ela já é anjinho da esperança e continua sendo. E eu sei, Deus cuidou muito dela em vários momentos, né? Isso é papo para um outro programa de um outro tempo. Mas é algo que faz a diferença, né? E ela, acho que de ver o meu empreendedorismo, né? Minha vontade de lutar, de correr atrás. E do meu esposo também, que meu esposo também busca isso. Ela quis também se tornar uma empreendedora mirim, né? Ela acaba vendendo algumas coisinhas para as amigas, para os vizinhos, e aí ela tem sempre aquele cuidado, né? De devolver o dízimo, devolver a oferta, de dar a oferta, né? A gente sempre ensina ela quanto a isso também. Então ela empreende, vende algumas coisinhas, vai indo, porque ela é um anjinho da esperança, vê na Novo Tempo um caminho de salvação. Já a gente vai ter mais um detalhezinho para mandar um beijinho para ela. Mas agora, tanto para a Clarice como para você, Michele, os resultados de empreender no reino. Eu quero que você acompanhe conosco o Eduardo Nicodemos, ele é de Belo Horizonte, ele viveu um milagre na infância ao ser curado de fortes enxaquecas. Você que tem dor de cabeça sabe o quanto que é complicado, né?
E movido pela fé, ele se tornou um missionário. Ainda jovem, ele distribuiu recursos bíblicos, promovendo aí formaturas em escolas e igrejas com o apoio de empresários da região, né? E encantado com a programação da Voz da Profecia e da TV Novo Tempo, ele se tornou um anjo da esperança desde o início do projeto. Até hoje ele compartilha essa missão, levando esperança, o amor de Deus a muitos lares. Vamos para Belo Horizonte conhecer mais sobre essa história. Meu nome é Eduardo Nicodemos da Silva, eu sou de Belo Horizonte e a minha trajetória cristã começou lá na infância ainda, quando eu fui diagnosticado com uma dor de cabeça muito forte, um problema neurológico, eu tomava até remédios muito fortes e a minha mãe então procurou amparo na igreja e Deus realizou um milagre na minha vida curando dessa doença. Nunca mais eu tive essa dor de cabeça, era uma enxaqueca que às vezes eu colidia com a cabeça na parede para poder atenuar a dor que eu tinha. Essa dor de cabeça ela foi tratada por neurologista desde a infância e o médico ficou surpreso com o milagre que Deus realizou em minha vida. Pude suspender totalmente a medicação e foi quando eu me tornei também vegetariano, ali, por volta dos 12 anos de idade. E desde então, assim, sumiram as dores, graças a Deus. Foi nos anos adolescente, aí, nos anos 80, 90, que eu escutava o programa da Voz da Profecia no rádio, na Rádio Itatiaia, aos domingos, 7 horas da manhã. Eu era encantado com as histórias bíblicas, ensinando sobre o novo céu, ensinando sobre a volta de Jesus. Tanto que eu pegava os estudos bíblicos da Voz da Profecia e oferecia meus colegas de escola no Cefet, antes do Cefet mesmo, na escola municipal que eu estudava, fazendo o ensino fundamental. E eu tinha alguns empresários que me auxiliavam com essas doações também, porque eles viam que a cada 3, 4 meses nós fazíamos a formatura dessas pessoas que estudavam a Bíblia conosco, envolvia a igreja, porque daí eu não ficava sozinho, envolvia a igreja também naquele trabalho missionário, e a gente chegava a entregar cerca de 120, 140 certificados desses cursos bíblicos a cada 3, 4 meses, tanto das escolas como dos parentes dos membros da igreja e tantas outras situações. Então, por um período, eu fiz a assinatura da Sky porque eu queria ver a programação, e eu ficava muito feliz com a oportunidade de ter um canal em que eu pudesse estar ouvindo sobre o amor de Deus nos momentos que eu podia. Em se tratando do Anjo da Esperança, logo que lançaram o projeto, eu me prontifiquei em doar, porque eu já tinha o hábito de separar parte do que eu ganho para a proclamação do Evangelho. E sempre imaginei que o meu dinheiro não é meu, Deus só está me emprestando. Então, o que eu faço é separar parte do que eu ganho para abençoar outras pessoas. Isso, para mim, foi uma surpresa que você, quando me procurou, me falou que eu era anjo há 25 anos já. E eu não sabia desse tempo todo. E eu fiquei muito feliz em saber que os dias vão passando e a gente não faz falta nenhuma. Pelo contrário, só Deus me abençoou nesses 25 anos. Eu tenho só que agradecer a Deus que tem me suprido as minhas necessidades e tem me dado além do que eu preciso para compartilhar com o meu próximo. E eu estendi essas doações, esse projeto, aos colegas meus de trabalho, colegas. Quando nascia alguém, ali um e outro ficava perguntando o que vai dar de presente para aquela criança. E eu, então, escolhi incluir o nome daquele bebezinho que nasceu como um anjinho da esperança, para ele começar a receber essas
revistas e começar a semear o amor de Jesus dentro daquele lar que estava ali em construção. Anjos e esperança são duas coisas, viver já a atmosfera do céu aqui na terra, né? E acalentar e cativar cada dia essa esperança de em breve encontrar Jesus e viver eternamente com Ele e com muitos, milhares de outros que estão se preparando para estar lá. A comunicação propagando o amor de Deus 24 horas por dia. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço a Belo Horizonte. Que história linda! Queridos, não é qualquer programa, não é verdade? Não é qualquer contexto, não é qualquer rede de comunicação. É Cristo em cada detalhe, em cada segundo. Agora, Michele, que importante. Olha a conexão do Eduardo com a sua vida, porque ele tinha fortes dores, né? Uma enxaqueca complicada. Você deve atender pessoas que às vezes não conseguem dormir, querem tirar a própria vida porque não conseguem abrir os olhos, né? Mas foi numa reforma alimentar. E você tem hoje um ministério, você tem uma empresa, você tem hoje uma filha que, na verdade, está seguindo os passos da mamãe como empreendedora. Olhando para trás, como é que você vê essa história? E até tem um contexto muito importante que você faz junto com os seus pacientes, que além de trazer essa informação de saúde que o Eduardo viveu, você leva também, quando a pessoa lhe permite, você dá mais um presente nas suas consultas, né? Sim. Com certeza, a alimentação é a base, né, da nossa vida, do nosso bem-estar completo. Então, a história dele realmente é uma história que impacta muito e a gente vê como essa diferença é grande na nossa vida, né? Com relação assim, ao consultório, eu sempre tive o hábito, desde o primeiro atendimento, de orar antes do paciente entrar na sala, né, do consultório. Então, eu sempre entreguei cada atendimento nas mãos de Deus. E eu já tive também alguns momentos em que eu orei com o paciente também, né? Que o paciente precisava e ele pediu que eu orasse, porque eles sabem, eu passo no Instagram, eu mostro que eu oro, né? Pelos pacientes. E eu entrego também alguns livros, sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho entregado também alguns livros aí da nossa igreja para eles como presente. Qual é a região que você atua? Atibaia, São Paulo. Olha aí, ó, um abraço especial para Atibaia. Você imagina, você tem uma profissional que é capacitada, tem um histórico especial, ainda ora com seus pacientes. A região de Atibaia está bem servida. Inclusive está aqui, ó, as redes sociais da Michele para você seguir. Dá um pulinho lá, @Michele Nutricionista. Michele, como é que está escrito? Michele2lz.gomide.nutricionista. Ah, legal. Repete de novo. Michele2lz.gomide.nutricionista. Maravilha. Então tá aqui embaixo, está seguindo as suas redes sociais, dá um pulinho mais, faz algumas perguntas, entre em contato lá. Michele, você faz conteúdo para a internet também? Sim. Então, além disso, ainda tem mais empreende também nas redes sociais. Estou a uns passos de começar alguns cursos online também, aí para alguns pacientes, para atingir mais pessoas. Que legal. Então, ó, vai seguindo, quando sair o curso, você já sabe que você encontra de uma maneira especial. Michele, eu queria que você mandasse um recado especial para o pessoal que está de casa agora. Se está passando por alguma questão de insegurança, para onde vai na sua empresa, você falar para a câmera 1 ali, dá um recadinho de quem passou por isso e hoje as dificuldades não pararam, mas você continua tendo a mão do Senhor nos seus negócios, né? Bom, eu queria dizer para você que me acompanha aí, que passa pelas mesmas situações parecidas, né, com a minha. Entrega nas mãos de Deus, Ele faz a vontade dEle. Às vezes a gente acha, Cris, que a gente às vezes quer que Deus faça a nossa vontade, mas não. Se a gente entregar nas mãos dEle, Ele vai fazer o melhor. E ter a certeza desse cuidado é muito importante. Ore, entregue a Ele, tenha esse momento de reflexão, estude a palavra de Deus, busque nela as palavras necessárias para te ajudar e te dar força e apoio. Michele, muito obrigado por ter vindo. Uma bênção estar aqui. Mande um beijo para Clarice. Qual é o nome do esposo? Luigi. Manda um abraço para o Luigi. É italiano? Não é italiano, é só o nome. Um brasileiro italiano. Brasileiro italiano. Então, tá bom. Obrigado, que Deus te abençoe sempre, viu, querido? Obrigada, Muito Cris. bem. Olha, mande a sua história, hein? Quero você aqui no nosso programa para poder contar a tua história e conhecer um pouquinho mais. Nós vamos para um breve intervalo, já tem um Momento Sebrae, que é uma bênção. Ainda hoje tenho Palavra Aberta. Eu tenho uma palavra para você. É verdade, a palavra do dia aqui, ó, vai abrir a palavra no seu coração junto com a Bíblia. Um breve intervalo e a gente volta já.
Muito bem, estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. E eu digo para você de casa que empreender com propósito exige coragem. Mas além de coragem, é preciso ter as ferramentas certas para planejar, para organizar e para crescer com segurança. No quadro em parceria com o Sebrae, nós vamos entender melhor como as ferramentas de negócio podem ajudar você a tomar decisões estratégicas no dia a dia, no seu empreendedorismo, aí, na sua empresa, né? Então vamos lá, confira as dicas com Paulo Sereda no Momento Sebrae. Olá, amigo Anjo Empreendedor. Meu nome é Paulo Sereda, nós estamos numa série de programas para tratar sobre o tema de empreendedorismo, parceria da TV Novo Tempo com o Sebrae. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ferramentas de planejamento, que trata a respeito do comportamento empreendedor de planejamento e monitoramento sistemático. Primeira dica, essa ferramenta do planejamento não serve só para quem pretende iniciar um projeto, mas ela é também útil em todo o tempo para quem já tem o seu negócio aberto. São várias as ferramentas que nós podemos utilizar para poder tirar a nossa ideia da cabeça e botar a ideia no papel. Uma das mais conhecidas hoje é o Canvas Business Model e também tem o famoso e o tradicional plano de negócio. Essa é mais visual, essa é mais de escrita. De qualquer maneira, você pode acessar o site do Sebrae, que está aqui embaixo, e você pode ter acesso a uma série de treinamentos gratuitos a respeito dessas duas ferramentas. São vários títulos que você pode fazer de curso online, 100% gratuito, você pode selecionar essas duas ferramentas. O Canvas é mais visual e ele trata a respeito, no central dele, do propósito do negócio, alianças que você pode criar, estruturas que são necessárias para você fazer. E você vai ali colando os post-its e você vai montando a sua ideia, ela é mais visual. Só que necessariamente você passa para outra ferramenta, que é o plano de negócio. Não se trata aqui da gente prever o futuro, adivinhar o que vai acontecer. É impossível que seja feito isso. Mas quando você planeja, em qualquer momento que você tem empresarial, quer seja ele na concepção da ideia, quer seja ele na execução da ideia que você tem, você está reduzindo o risco. Ou ainda, uma outra analogia, consertando o telhado da sua casa antes que comece a chover. Nós passamos recentemente pela pandemia, algo absolutamente imprevisível, mas aqueles que tinham um bom planejamento de negócio e sabiam que era o rumo que precisava tomar, tiveram um impacto reduzido. Não é que não sofreram nenhum impacto, mas tiveram como responder melhor aquilo que estavam fazendo. Uma outra analogia, podemos aqui dizer de fazer uma viagem, vamos viajar, vamos fazer um passeio com a família. Tem duas maneiras de fazer isso. Junto todo mundo, ponho no carro e vou para o destino, lá eu tento arrumar hotel, restaurante, descobrir a estrada que eu tenho que andar, ou eu faço um planejamento prévio, para onde eu quero ir, por que eu quero ir, qual estrada eu vou tomar, qual o melhor meio de hospedagem, restaurantes que eu vou comer, passeios que eu vou usar e o orçamento de tudo isso. Quanto eu vou gastar? Se eu tenho isso escrito, qualquer imprevisível que aconteça ao longo da jornada, eu consigo responder de maneira melhor, reduzindo o impacto. Repito, não é adivinhar o futuro, mas é você agir para reduzir riscos e saber quais são os resultados e os marcos que você precisa ter. No planejamento é a hora que eu vou colocando as minhas metas traduzidas em objetivos fracionados, grandes tarefas divididas em tarefas com menor tempo, com menor prazo. Anoto os meus resultados, analiso os meus recursos. E tem uma coisa muito interessante quando eu começo a escrever. Eu começo a melhorar as perguntas que eu faço. Quando eu estou iniciando um projeto, eu não tenho todas as informações que eu preciso a respeito do assunto. Um bom plano de negócios, uma boa escrita, repito, não significa saber o que vai acontecer, mas quanto mais eu escrevo, quanto mais eu leio, mais eu aprimoro as perguntas que eu preciso fazer e as respostas que eu preciso obter a respeito do tamanho do mercado, da necessidade de investimento, do tamanho do capital de giro, do tipo de pessoas que eu tenho que atrair para o meu negócio, para a gestão daquilo que eu tenho para fazer. Eu melhoro a pergunta, a resposta, eu estruturo melhor. Planejamento é a chave do programa de hoje.
Essas foram as dicas de hoje. O quadro é uma parceria do Sebrae com a Novo Tempo e você confere conteúdos extras no nosso site. Dá um pulinho lá no nosso NT Play. Aproveita também e fortaleça ainda mais o seu negócio, entendendo um pouquinho mais. Cris, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre os outros episódios. Estão todos guardadinhos no NT Play, tá? Vai lá dar um pulinho. Queremos agradecer o Sebrae também. Quer mais informações do Sebrae? Acesse o site sebrae.com.br. Vai um abraço ao Paulo Sereda, toda a equipe do Sebrae que está doando este quadro, o seu tempo, para ajudar você, empreendedor. Tá bom? Estamos finalizando o nosso mês e lembrando que tem a nossa missão. Você ainda pode nos ajudar. Nós queremos ajudar a manter uma equipe do programa Curiosamente com a doutora Rosana Alves, um programa que vai ajudar as pessoas a lidar com o cérebro. Ela que é pesquisadora, PhD, cristã, vai ter um consultório aberto, um programa semanal para ajudar essas pessoas. Hoje você vê as pessoas presas nos vícios da pornografia, nos jogos, nas telas. Tem pessoas agora vendendo casa, fogão, eletrodoméstico para manter o vício nesses jogos. Crianças presas nas telas e essas pessoas batem aqui na Novo Tempo. Eu quero ajuda e as pessoas não conseguem entender o próprio cérebro. Então esse programa vai ser uma luz, uma bênção. Nós vamos enviar também estudos bíblicos relacionados à mente, as questões espirituais ligadas a esse ser completo de Deus. Nos ajude fazendo uma doação através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Entre no seu aplicativo, vá ali em doação, vai lá em Pix e coloque o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Aí sim você faz a sua doação. Você escolhe o valor. Cada valor que chega aqui é uma ajuda. A gente nunca sabe de onde vai vir, de qual canto do Brasil. Mas seja tocado hoje a nos ajudar a manter esse programa, que agora vai ser um impulsionamento. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vou dar uma olhadinha aqui no nosso... tá aqui, ó, a produção está ajudando aqui, ó. Agora mudou um pouquinho a tela, esse aqui é um mês de doação, Anjos da Esperança, Durante todo o mês você viu aqui nos programas da TV Novo Tempo. E está aqui o nosso Pix, ó, anjos@novotempo.com. Nosso WhatsApp também está aqui, o 12981766630. Você pode mandar assim, quero ser um anjo, só que a nossa equipe, obviamente, vai atender você na segunda-feira, tá bom? E aqui hoje eu já quero fazer um agradecimento a você que nos ajudou, fez a sua doação extra, você que voltou a doar, Você que estava um tempinho e voltou. Cris, gostei tanto de poder ajudar um programa, uma doutora. Vocês trazem pessoas para ajudar as pessoas mais carentes. Então, obrigado. Você que se tornou um anjo da esperança. E saiba que agora em setembro esse programa vai estrear pela sua ajuda e vai se manter no ar pela sua ajuda, uma estreia especial. E é claro que nós vamos mandar mais guias de estudo da Bíblia. Nós temos aí vários guias que falam sobre saúde mental. As pessoas não têm condições de ir no psicólogo, de ir no consultório. E esse é o papel, as pessoas não vão pagar nada para estudar a Bíblia, porque você é um anjo da esperança, porque você é um anjo da esperança empreendedor. Nós vamos para um breve intervalo e depois do intervalo nós teremos aí a palavra do dia, a palavra do Senhor ao seu coração. Não saia daí. Nós vamos abraçar você com o melhor. É a palavra do Senhor aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores, o nosso último bloco. E agora é um momento especial. Eu convido você já a ficar em oração, nós vamos aqui à palavra do Senhor. Deus tem um recado ao seu coração. Está começando a palavra do dia. Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Abacuque 2, 1, 3. Vamos ler aqui com você. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocarei-me sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, grava sobre tábuas para que eu possa ler até quem passa correndo. Que bênção! Queridos, torre de vigia, para ouvir Deus e Deus responde, escreva a visão. Há um tempo determinado. Se parecer demorar, espera, certamente virá e não falhará. Você percebe a pedagogia desse Deus maravilhoso? Você tem ali, Eu muitas vezes me acho um profeta ansioso, junto com esses profetas. E você, está ansioso hoje? Pelo projeto,
pela empresa, pela família. Então vem comigo, vamos fazer um passo a passo. Vamos primeiro entender um pouquinho aqui a postura. Torre de vigia, vigilância, lucidez. Vamos lá, segundo processo, escreve a visão e torne-a legível. Então a gente vê clareza, a gente vê planejamento, questões específicas diante de Deus. E terceiro, prazo. Aí você fala, tempo determinado, né? A gente vê aqui o poder de Deus, a soberania. Deus, ele não despreza o teu clamor, Senhor, faz agora. Mas ele trabalha com um calendário diferente do nosso. Aqui mora a reflexão de hoje. Você está pedindo algo no teu tempo, mas tem o calendário de Deus. E ao longo do programa, nós ouvimos a história da Michele. Ela se preparou para viver um sonho. No quadro do Sebrae, o especialista nos lembrou de ferramentas importantes. Vamos lá? Entender o mercado, organizar os processos, desenhar as metas. E isso é essencial. Mas a Bíblia aponta um preparo a mais, um preparo espiritual. O único capaz de acalmar o nosso coração ansioso. Está com o coração ansioso? Queridos, sonhos que nascem com o joelho no chão permanecem de pé quando o vento sopra. E olha como a Bíblia costura a fé com planejamento. Presta atenção. Neemias, você lembra? Ele orou e planejou. Ele pediu cartas ao rei, calculou recursos, definiu prazos. Dá um pulinho lá em Neemias 2:4-8 que você vai ver. Ele tinha um cronograma, mas o coração no céu. Eu vou repetir para você olhando nos seus olhos. Um cronograma na mão e um coração, uma mente no céu. E mais, Jesus, o grande mestre, ensinou a calcular o custo antes de construir. Lá em Lucas 14:28-30, ele descreve um homem que quer erguer uma torre. Se não sentar para estimar o preço, pode começar e não conseguir acabar. E vira um motivo de zombaria, ou seja, planejar não é que você é incrédulo. Não, deixa só nas mãos de Deus. Não é falta de fé, é mordomia, é o cuidado com o Senhor. Cuidar bem dos recursos que Deus colocou nas tuas mãos. Tem o Provérbios 16:3, lembra? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A ordem é clara, meu amigo. Vou dizer uma coisa para você. Consagre primeiro e execute depois. E você? Você está executando algo que ainda não foi consagrado para Deus? Atos 16 mostra que Paulo tinha um roteiro pronto na vida. De repente você tem um roteiro para a tua empresa, um cálculo, um projeto. E ele tenta entrar nas regiões ali da Ásia Menor, né? Que ali você tem aquela questão onde todo mundo vivenciou. Mas o Espírito o impede. À noite, Paulo tem uma visão. Um homem da Macedônia, uma região da Europa ali, do outro lado do mar Egeu, e pede, venha nos ajudar. Então Paulo entende que Deus está mudando a rota. Atravessa para a Europa e o evangelho avança em Filipos, Tessalônica, Bereia. Meu querido, planejar é sábio. Agora, uma coisa, insistir contra Deus é teimosia. Será que você não está sendo teimoso com Deus? Você está persistindo na sua vontade ou na direção que Deus te mostrou? José recebeu uma visão aos 17 anos de idade. Vai lá em Gênesis 37, a história de José, né? Inclusive, coloquei o nome do meu filho. De José tem outro filho também, que é o Davi. Um beijo para esses meninos. Ele recebeu essa visão aos 17 anos, mas viveu anos de silêncio. Você está no silêncio, parece que Deus não te responde. Só que ele continua tendo serviço, continua tendo provação, até ver o cumprimento dele, lá em Gênesis 41. Aí eu pergunto para você, a visão falhou? Não. A visão amadureceu para o tempo certo. Aí eu peço para você algo, reflita. Talvez você pede algo que Deus quer te dar. Pai, Senhor, me dá. Mas ainda está verde, filho. Meu querido empreendedor, minha querida senhora que está em casa agora, Deus quer te dar algo maduro. Você está pedindo algo e Deus está falando, filho, está verde. Precisa do tempo do Senhor, precisa da minha mão. Agora vamos voltar para Abacuque. Estava escrito lá no que nós lemos, escreve a visão. Isso tem implicações práticas para o seu empreender no reino. Quando você escreve, o invisível fica visível. Escrever transforma o desejo em direção. Escrever dá métricas para ajustar a rota. E, biblicamente, escrever é um ato de aliança. O Senhor, até aqui, né? Entendi o teu chamado, Senhor. Eu entendi. Eu sei que o Senhor me chamou para empreender na minha empresa, na minha família. Pai, está aqui, ó. Esse é o meu sonho. Na tua planilha, não sei onde você escreve. Corrija, Senhor. Me conduz, me dá luz. Gente,
Eu quero falar com Deus, mas eu não sei se Ele está me ouvindo. Então deixa eu te propor 4 movimentos espirituais. Deus sempre ouve, simples, bíblicos e poderosos. Vamos fazer o seguinte, escreva, pegue um caderno, você que tem em sua empresa uma planilha, um software, não sei onde você escreve os seus planos. Registre o que Deus falou ao teu coração. Cris, Ele colocou, essa empresa nasceu no coração de Deus. E seja específico, nomeie um problema que você quer resolver. Cris, eu quero abrir uma filial, eu quero atender pessoas nesse sentido, o público que você serve, o impacto que você deseja gerar no reino de Deus, né? No seu negócio. Escreve essa visão e torne legível, está lá em Abacuque 2. Aí você vai fazer o quê? Ore, consagre cada linha e pergunte, esse sonho nasceu no altar ou numa tendência de mercado? Lembre-se de algo biblicamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar os que edificam. Está lá em Salmos 127, 1. E aí você vai esperar. Só que você espera ativamente. Você espera cruzando os braços? Não. Você espera estudando, testando, ajustando. A visão aguarda um tempo determinado, meu querido. E se parecer demorar, espere. Abacuque 2, 3. Esperar não é parar. Você vai alinhando passo com o relógio de Deus. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Trabalhe. Fé sem trabalho vira discurso. Trabalho sem oração vira presunção. Querido, coloque o teu negócio nas mãos do Pai e Deus vai te ajudar. Vamos orar? Posso orar com você? Querido Papai do céu, que possamos, Senhor, vigiar e orar, que nós possamos ser específico diante do teu altar, colocando os nossos sonhos, colocando os nossos planos, pedindo sabedoria, para que possamos ver o que não conseguimos enxergar. E Pai, acalma o nosso coração ansioso, como o profeta ansioso aqui. Talvez nós estamos pedindo algo que vai destruir a nossa empresa, que vai roubar o nosso tempo com a família, roubar o nosso tempo contigo de consagração. Às vezes a gente pode ter até prosperidade dentro de uma empresa, mas não na nossa família. E nós aqui sabemos que essa teologia da prosperidade tem arrasado corações, tem feito da igreja um negócio, tem feito do dízimo as ofertas, algo que se ouviu lá atrás, profanando o seu templo. Pai, nos dá uma abertura para saber que nem tudo é dinheiro, mas tudo é valor e princípio. E que possamos colocar os nossos negócios, a nossa família, os nossos sonhos diante do teu altar. E que possamos, Senhor, entender que na tua mão queremos algo maduro e teremos paciência para esperar ativamente contigo. Obrigado por tudo, pedimos uma bênção especial no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu querido, na próxima semana a gente está de volta com Anjos da Esperança Empreendedores, com mais um Palavra do Dia. Que Deus abençoe a sua jornada. Lembre-se que você ainda pode se tornar um Anjo da Esperança Empreendedor, que Deus toque a sua vida, venha empreender no reino, faça suas doações para Novo Tempo, enviar esse evangelho gratuito. As profecias estão se cumprindo, nós temos que levar essa verdade para todo o povo, língua e nação. Venha fazer parte desse time vencedor. Continue na programação da TV Novo Tempo, a programação feita para você gratuitamente. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Tchau, tchau.